Para vocês sobre um tema. Ficou até assim, né? Era influência, mas aí saiu obsessão virtual, ficou legal. Só que aí o que acontece? Eu preciso, antes de falar desse tema, eu queria fazer uma parêntese para falar um pouquinho sobre o processo de obsessão. Porque nas minhas redes sociais eu recebi alguns comentários de algumas pessoas ainda que não têm a compreensão e começaram a falar: agora você quer dizer que os espíritos usam os equipamentos para obsediar a gente? Aí começou uma discussão, né? E aí as pessoas não entenderam a mensagem, como funciona. E aí então eu achei mais interessante falar um pouquinho só de obsessão, tá? O processo de obsessão que a gente fala é porque as pessoas ainda trazem com ela o conceito de que a obsessão ela é um processo unidirecional feito do plano espiritual para o plano material. Ou seja, é um processo unidirecional que vem do desencarnado para o encarnado. As pessoas acreditam muito nisso, né? E que também a obsessão é pautada em coisas que nós deixamos na nossa vida passada e que por isso é um processo de vingança, de perseguição, de espíritos que nos acompanham porque tem raiva da gente, né? Isso é o que a gente chama de obsessão clássica, tá? É o processo clássico da obsessão. Quem assistiu o filme do Divaldo Franco aqui sabe que ele foi perseguido por um espírito que nutria por ele mágoa, rancor, raiva e o obsediou durante muito tempo da sua existência. Quem lê os livros de romance, né, Zíbias Gasparetto, vê também nos seus livros a obsessão clássica, que é aquele espírito que é uma briga familiar, que perdura gerações e gerações, e há aquela guerra, e há aquele conflito. Esse tipo de obsessão, ela existe sim, ela é real, é verdadeira, tá? Mas eu quero falar daquela obsessão que é a obsessão do cotidiano, a obsessão do nosso dia a dia, que representa hoje, segundo uma pesquisa que eu fiz com alguns amigos de alguns centros espíritas, com alguns doutrinadores, que representa mais de 80% dos processos obsessivos existentes hoje. É o que a gente pode chamar de obsessão mais comum que tem. E é uma obsessão que ela não é unidirecional, nunca foi. O processo obsessivo ele é bidirecional. O que é isso, Rogério? Bidirecional. Quer dizer que eu tenho responsabilidade no processo obsessivo. O processo obsessivo não é só o cara que está com raiva de mim e fica me obsediando, não. O processo obsessivo é uma troca energética entre mim e o meu obsessor. Há uma troca. E é por isso que existe a obsessão. E essa é a chamada obsessão mais comum. É a obsessão que mais existe. É a obsessão por quais quase todos nós passamos. Tá? E procuramos a casa espírita para sermos tratados. Se a gente for olhar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se nós somos influenciados pelo plano espiritual. E o Espírito da Verdade responde a ele que nós somos sim influenciados, e tão influenciados que muitas vezes nós somos comandados, dirigidos por essas influências. E isso é verdade. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Rogério, você falou, mas eu não entendi nada. Eu gosto de falar, eu acho que é a didática que a gente tem, né? De dar aula, essas coisas, de ser claro, de tentar clarificar a minha fala. Quando eu digo a obsessão básica, é aquela, por exemplo, é uma obsessão onde não há vínculo com o meu obsessor. Ele não tem raiva de mim, ele não está brigado comigo, ele não é uma vingança do passado, não é uma perseguição de gerações. É simplesmente uma troca de frequência vibratória. Como assim? Vamos imaginar que eu, Rogério, eu sou uma pessoa extremamente nervosa, zangada. Uma pessoa que me zanga, uma pessoa que brigo por qualquer coisa. Eu me estresso no trânsito, eu me estresso num lugar, na fila do banco, na fila do supermercado, em casa. Ou seja, eu sou aquela pessoa nervosa. Tá? Eu sou extremamente zangada. Então, se eu sou esse tipo de pessoa, que tipo de energia vocês acreditam que eu emane? Eu emano uma energia pesada, de vibração, de raiva, de mágoa. Aí o espíritozinho que está passando aqui perto, ele sente essa vibração. Opa, deixa eu me aproximar aqui. Deixa eu ficar por aqui, que aqui está bom para mim.
Porque o espírito, uma vez desencarnado, ele não pode mais ter acesso ao mundo material, ele não pode mais tocar as coisas, ele não pode mais comer, ele não pode mais beber. Mas o espírito, ele vive das sensações provocadas por essas situações materiais. Então, se eu emano uma vibração pesada, e esse espírito é um espírito ainda que gosta desse tipo de energia, o que é que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de mim, vai ficar perto, para poder sugar de mim essa energia. Tá? Alguém duvida disso? Alguém aqui não acredita que isso seja verdade? Ou se alguém quiser participando aí, né, das redes sociais, que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo Instagram do JEP, se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu não tenho problema em responder no final. Nós estamos aqui num auditório grande, e se a gente olhar, nós vamos ver muito espaço vazio. Não vamos? Mas será que esse espaço está realmente vazio? Não é que eles estejam preenchidos por espíritos, não, tá? Não é aquela questão, está cheio de espírito desencarnado. Não, é que nesse intervalo entre mim e você, existe uma frequência, um fluido, que é o fluido cósmico universal, que é um transmissor de energia. Então, entre nós aqui, na nossa volta, está passando frequências vibratórias diversas. Eu não sei nem quantas tem aqui, mas tem muitas frequências vibratórias. Como é que eu sei? Muito simples. Alguém aqui tem celular? Quase todo mundo, né? Se o seu telefone tocar, você não vai atender, você não vai conseguir falar com alguém. Como é que isso acontece? É exatamente porque a frequência foi emitida por uma torre que captou o sinal, mandou uma frequência vibratória que penetrou, está aqui, vagando nesse ambiente, de repente ela encontrou o receptor, que é o seu aparelho celular. E aí ela encontrou esse receptor faz o quê? Traduz aquela energia, traduz aquela mensagem de uma forma que seja compreensível para você. E aí você consegue ouvir, você consegue falar com as pessoas, você consegue mandar fotos. Né? Como é que a foto vai de um lado para o outro? Eu tirei uma foto agora, mandei lá não sei para onde, fulano recebeu, lá. Né? Como é que acontece isso? Por conta dessas ondas eletromagnéticas que estão nos circulando. Então essas ondas de energia que nós estamos envolvidos, nós estamos mergulhados, elas são ondas de transmissão. Tá? Então, o rádio, por exemplo, eu uso muito o exemplo do rádio. Né? Quem me conhece já sabe, quem já ouviu palestra minha sabe que eu falo muito do rádio. Eu faço muito um paralelo do processo obsessivo com o rádio. Tá? Quando, há muito tempo atrás, eu sou trabalhador da casa, do JEP da Piedade, e eu trabalhava no ATE de lá, e tinha um rapaz que, de tempos em tempos, ele voltava para fazer o ATE para pedir reunião mediúnica. Ele fazia uma mediúnica hoje, daqui a 2, 3 meses ele voltava de novo, aí ele pedia uma outra reunião mediúnica. Aí passava um tempo, ele voltava de novo, pedia uma nova reunião mediúnica. Aí ele chegou para mim, conversando e tudo, né, com aquela questão da vida espiritual, da reencarnação, das dívidas passadas. Aí ele virou para mim e disse, meu irmão, eu devo ser muito perseguido, né? Eu devo ter feito muita coisa ruim, porque eu vivo sofrendo processo obsessivo. Aí eu virei para ele e disse, não, meu amigo, não necessariamente. Talvez você esteja sofrendo vários processos obsessivos porque você está deixando muitas portas abertas. Aí ele virou para mim e disse, como assim? Aí eu fui, na hora eu procurei uma maneira de explicar para ele, e naquela época eu olhei para um lado e vi um rádio. E aí veio, claro, a intuição espiritual de usar aquilo como exemplo. E aí eu peguei o rádio e exemplifiquei para ele. Eu disse, olha, nós estamos aqui, a nossa volta passa essa frequência, e ali é um rádio. Você não consegue ver, mas a Rádio Verdes Mares está aqui. A Rádio Jangadeira, a cidade, a universitária, ela está aqui, nossa volta. Se eu pegar aquele rádio e for lá e sintonizar na Rádio 93, eu vou ouvir forró o dia todinho. Se eu colocar na Jangadeira, eu vou ouvir sertanejo o dia todinho. Se eu mudar para a universitária, eu vou ouvir música MPB e tal. Cada uma dessas rádios estão aqui, ao mesmo tempo. Como é que eu vou conseguir escutar? Basta eu sintonizar na mesma frequência dessas rádios. Aí ele olhou e disse, tá, e o que é que isso tem a ver com a obsessão? Funciona da seguinte maneira, nós estamos aqui.
A nossa volta está cheia de espíritozinho aqui, obsessor. Assim como tem espíritos bons, nós estamos numa casa de vibração, lógico que aqui o padrão vibracional aqui é diferente. Mas normalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas ruas, nos espaços que nós frequentamos, existem espíritos que estão por lá. Certo? Eles nem conhecem, mas eles estão ali. De repente eles captam um padrão vibracional de uma pessoa, como eu citei, com raiva. Aí ele vai e diz, opa, deixa eu me encostar aqui porque eu quero essa sensação. Aí ele se aproxima e fica sugando aquela sensação que eu sinto quando eu me zango, quando eu brigo, quando eu grito, quando eu sou inquieto, quando eu sou desrespeitoso. Tá? Aí quando eu estou me acalmando, ele cutuca assim e diz assim, para não, macho, briga mais um pouquinho. Acaba não, tá falando mal de ti ali. Aí fica aquelas vozinhas que a gente diz que escuta, né? Mandando a gente fazer as coisas. Por quê? Porque ele quer que a gente faça isso, porque ele precisa que a gente produza essa energia para ele. E assim, não é só quando você tem raiva, não. É em vários outros setores da nossa vida. Por exemplo, as pessoas que bebem. Ah, Rogério, vai você falar de bebida. Não é. É porque a sensação que você toma um drink não é bom, não é prazeroso. Quem bebe aqui não é gostoso? O obsessor, ele quer sentir essa sensação, ele se aproxima de você. Se você tomou ali uma bebidinha, um drink e tal, foi para casa, descansou, ele não vai lhe perseguir na sua casa não, porque lá na sua casa não tem bebida. Ele vai ficar onde ele pode sentir aquela mesma energia. Agora, se você já tem um problema com bebida, aí não. Aí ele diz, opa, eu posso ter isso aqui 24 horas por dia. Aí ele estimula, ele provoca que você continue bebendo mais, mais e mais, porque ele vai continuar sentindo cada vez mais aquela energia que você produz, aquela sensação produzida por você. Esse é o tipo de obsessão mais comum que tem. Certo? Pensando assim, o Paulo Estevão, há muito tempo atrás, as sessões mediúnicas do Paulo Estevão eram, você vinha, fazia uma mediúnica e ia embora. Daqui a pouco voltava de novo, como o caso desse rapaz que eu falei. E aí nós percebemos, a direção espiritual da casa do Paulo Estevão percebeu que se a gente não trabalhasse um processo de educação do sujeito, educação do espírito, esses processos mediúnicos, esses processos obsessivos nunca iam terminar. Eles iam continuar existindo. Então era interessante que a gente fizesse um trabalho educativo. Foi aí, a partir daí, que o Paulo Estevão começou a adotar que para fazer uma reunião mediúnica você precisa passar pelo ATE. Não é assim que funciona agora? Os trabalhadores da casa. Aí o que acontece? Como eu já vi muitas vezes, pessoas que chegam aflitas à casa, desesperadas por uma mediúnica, a gente encaminha para um ATE, durante aqueles 30 dias, 40 dias que ele está no ATE, ele melhora, e muitas vezes nem precisa da reunião mediúnica. Quando você vai conversar com ele, ele diz, rapaz, já fiquei bem, já melhorei e tal. Por que ele melhorou? Alguém sabe me dizer por que houve essa melhora? Como é? Educação espiritual, porque no processo em que ele estava no ATE, ele mudou o padrão vibracional dele através da educação espiritual. Ele começou a viver uma outra frequência vibratória, ele começou a compreender outras coisas. Então, aquilo que ele fazia, que de alguma maneira atraía os obsessores, ele deixou de fazer. Tá? Então, é assim que se dá o processo obsessivo mais comum. E a gente não precisa, quer dizer então que eu tenho que estar fazendo ATE direto, que eu tenho que estar na casa espírita direto. Não. Você só precisa internalizar os mandamentos morais do Cristo. E ser fora da casa o que você é aqui dentro. Porque muitas vezes nós viemos para casa, aqui nós nos comportamos de uma maneira, aqui nós compreendemos tudo que é ensinado no EJE, no ATE, nos estudos, mas quando a gente passa do portão dali, parece que há uma memória assim que a gente esquece, um processo de amnésia, e a gente sai fazendo tudo ao contrário. Então é preciso que a gente crie uma disciplina, uma mudança nesse comportamento. Isso é o que a casa chama de reforma íntima. É por isso que nós precisamos fazer essa reforma íntima. Se a nossa vida está mal, se a nossa vida está desregrada, está desregulada, se a gente está achando que está sendo influenciado, o que a gente precisa fazer? Mudar. Porque se a gente não mudar, a gente vai continuar passando pelos mesmos processos obsessivos a vida inteira, como o caso desse rapaz que eu citei. E aí ele vira para mim e diz, eu sou perseguido. Ele não era perseguido. Ele simplesmente mantinha um padrão vibracional que saía um, vinha outro. Saía um, vinha outro. Porque ele mantinha o mesmo comportamento. Tá? Então a gente precisa dessa mudança de comportamento.
Nós sofremos influências direto. O processo obsessivo, como eu já disse, ele não é unidirecional, ele é bidirecional. Ele acontece de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, ou seja, eu posso obsediar um espírito. Eu posso ser obsessor de um espírito que já morreu, uma pessoa que já morreu, já desencarnou. Eu posso ser obsessor. Como? Eu atendi uma vez aqui numa mediúnica, uma senhora que estava passando por uma crise de depressão muito grande. Para quem não sabe, eu também sou psicólogo e tudo. E eu atendi uma senhora, na época, passando por um processo de depressão. Ela vinha numa depressão grande e tudo. A filha dela tinha falecido. A filha dela tinha falecido de um acidente de carro. Já faziam, acho que iam fazer quase 3 anos. E a mãe estava nesse processo depressivo e não conseguia sair dessa depressão. E aí falaram com ela e tudo, trouxeram ela para casa. Né? E aí a gente foi fazer uma reunião mediúnica para ela. Na reunião mediúnica dela, nós identificamos que a filha dela, que havia falecido, ainda estava presa às ferragens do carro e ainda estava chamando pela mãe. Certo? Então, foi um processo mediúnico que a mãe aqui, em contraponto, ficava chorando e chamando pela filha, sofrendo, querendo a presença dela, reclamando porque ela tinha ido embora, não aceitava de forma alguma a morte dela. Então, as duas criaram um vínculo obsessivo tremendo. Então, durante a reunião mediúnica, nós conseguimos, né, foram feitas, acho que foram quase 3 reuniões mediúnicas, já faz muito tempo, isso já tem uns 15, 17 anos, mais ou menos. Eu não sei precisar a data, mas já faz aproximadamente isso. Durante a reunião mediúnica, a gente conseguiu fazer com que ela saísse, fosse removida pelas ambulâncias, pelos médicos, fosse levada daquele local que ela estava e fosse auxiliada, né, num hospital espiritual. A partir daí, a mãe melhorou. A mãe teve uma melhora significativa, porque nós conseguimos cortar o vínculo que havia nesse processo obsessivo. Né? E aí a mãe foi orientada, né, a fazer um acompanhamento para aceitar o desencarne da filha. Porque se ela não aceitasse, ela ia chamar de volta. Ela ia ficar o tempo todo se lamentando, chamando, falando, e isso ia criar um vínculo, tá? Uma relação de obsessão entre encarnado para desencarnado. Existe um outro tipo de obsessão, essa luzinha é quente, né? Existe um outro tipo de obsessão que é a obsessão do encarnado para o encarnado. Ou seja, eu estou aqui, estou vivo, mas eu posso obsediar outra pessoa que está viva também. Como? Muito simples. Uma pessoa me magoou de alguma forma, uma pessoa me fez raiva de alguma maneira, e aí eu boto como objetivo, como meta de vida, eu boto que eu vou infernizar a vida dessa pessoa. Que tudo que eu puder fazer para destruir essa pessoa, eu vou fazer. Eu penso nessa pessoa 24 horas por dia. Eu penso o tempo todo coisa ruim, eu desejo coisa ruim, eu emano vibração negativa para essa pessoa 24 horas por dia. Certo? E essa pessoa, obviamente, ela vai sofrer ou não essa influência. Por que ela vai sofrer ou não? Porque se ela estiver bem, se ela estiver equilibrada, se ela estiver numa boa, se aquilo que ela fez comigo não foi intencional, se ela não é uma pessoa má, tá? Se ela fez aquilo porque de algum momento aconteceu, né? Mas ela é uma pessoa tranquila, boa, de paz, que vive a vida dela de boa, a minha energia negativa vai bater lá e vai voltar. Agora, se ela tiver também com raiva, se ela for uma pessoa ruim, se ela for uma pessoa de briga, se ela for uma pessoa que guarda rancor, a minha energia vai encontrar nela um receptor. E aí nós vamos começar a trocar essa energia e vamos criar um processo obsessivo, de encarnado para desencarnado. Ok? Então era esse preâmbulozinho que eu queria falar sobre a obsessão, antes de falar dessa questão virtual. Ficou claro? Ok. E o que seria, então, essa questão da obsessão virtual? A obsessão virtual, ela é o seguinte. Eu não sei se vocês... A minha palestra, ela está muito pautada. Eu já trabalho muito. Como eu falei para vocês, eu sou psicólogo. Eu trabalho com dependência tecnológica. Tá? Dependência tecnológica de criança, de adolescente, que tem uma vinculação muito grande com equipamentos eletrônicos, né? Celulares, tablets, essas coisas.
Então, isso é uma coisa com que eu já venho trabalhando há muito tempo. E aí, e dentro desse estudo que a gente vem fazendo, tem um documentário na Netflix, eu não sei se alguém aqui já assistiu, chamado Dilema das Redes Sociais. Né? E isso veio casar com tudo aquilo que eu já vinha trabalhando. Lá nesse documentário, os criadores, né, as pessoas que criaram esses algoritmos, né, as pessoas que foram os criadores desses algoritmos, eles admitem que criaram um processo, um algoritmo que trabalha com supercomputadores com um único objetivo: nos manter presos nas redes sociais. Nos manter ali, 24 horas ligados nas redes sociais. Tá? Eles trabalham para isso. Não é eles, quando eu digo eles, as cabeças desenvolveram isso e os computadores começaram a trabalhar isso de uma maneira absurda, automática e imediata. Certo? Quem tiver a oportunidade depois de assistir o documentário, é muito interessante, o dilema das redes sociais. E aí a gente funciona dessa maneira. Como disse o Kardec, nós somos influenciados, muito influenciados. Nós somos influenciáveis. E os homens perceberam isso. Os homens do comércio, porque tudo isso é pelo capitalismo, é pelo comércio. Eu não estou criticando aqui, fazendo apologia, nada disso não. Eu apenas estou dizendo que, através da necessidade comercial de venda, tá, eles criaram esse algoritmo para me manter preso nas redes sociais. Porque vocês têm, Facebook é de graça, não é? Instagram é de graça. É? Twitter é de graça. É? É não. Se não fosse assim, o Mark Zuckerberg, o cara do Instagram, não estavam podres de rico. Não é de graça. Só que não são vocês, não somos nós que pagamos a conta. Quem paga a conta são as empresas que colocam propagandas. As empresas que fazem comércio. São essas empresas que pagam a conta, que deixam essas pessoas ricas. De que maneira? Né? Eles criaram um processo de um algoritmo que ele diz: vocês já perceberam uma coisa? Deve ter acontecido com vocês já. Acredito que já. Comigo acontece o tempo todo, até porque eu vivo fazendo teste, né? Mas acontece. Você pega seu celular, você entra no Google e aí você pesquisa aí, deixa eu ver aqui uma coisa bem absurda. Flores da Patagônia. Flores, uma coisa assim. Daqui a 2 minutos, o seu celular é coberto por publicidade, por anúncio, por mensagem ligadas àquilo que você acabou de pesquisar. Se tiver alguma coisa de flores, vão trazer. Floricultura, não sei o quê, flor artesanal, flor não sei das quantas. Você começa a ser inundado no seu e-mail, no seu navegador. Dentro do seu Instagram começam a aparecer propagandas falando sobre aquilo que você acabou de pesquisar. Eu fiz uma compra da internet, eu comprei um sapato. Daqui a pouco você está inundado de empresas que vendem sapato, mandando propaganda para você de sapato. Certo? Isso é o básico. Mas aí tem outras coisas. Como é que eles me fazem ficar preso? Ora, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar a vida dos outros. Eu gosto de fofoca. Gosto de saber a vida dos artistas. Então eu fui lá e pesquisei a vida do Cauã Raymond. Daqui a pouco eu começo a receber uma enxurrada de informação no meu celular, dizendo: fulano se separou de cicrano, Beltrano vai separar não sei o quê, fulano adoeceu, não sei quem casou com não sei quem, filho de não sei quem nasceu. Não é assim que funciona? Eu estou mentindo? Você faz uma pesquisa, essa pesquisa vai para uma central que diz assim: opa, ele quer saber sobre esse assunto. Eu quero que ele continue. Eu não quero que ele pesquise o assunto e saia da internet, não. Eu quero que ele continue na internet. Então ele começa a mandar um monte de anúncio que eu vou olhar e vou dizer: opa, papai, o menino teve filho, fulano casou, vai se separar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que foi que aconteceu na vida deles. Aí em seguida chega outra notícia: fulano brigou com não sei quem. Aí eu sou uma pessoa que eu gosto de ver a vida dos outros, vou fazer o quê? Vou ficar horas e horas e horas no telefone, porque vai sempre estar aparecendo uma notícia nova para mim sobre aquele assunto que eu gosto. Certo? E sobre outras coisas, por exemplo, espíritas. Nós somos espíritas, nós somos seguidores do grupo Paulo Estevão. Milhares de pessoas que seguem o Paulo Estevão aparecem para nós como sugestão de amizade. Vocês já viram isso? Já? Apareceu uma listinha lá, sugestão de amizade para Rogério. Aí aparece Fernando segue o JEP. Rogério, você segue o JEP, Fernando segue o JEP, por que vocês dois não se tornam amigos?
E aí ele me dá sugestão, eu vou, aceito, Fernando. Com pouco tempo a gente está batendo papo, nos tornamos amigos virtualmente. Por quê? Porque nós trazemos conosco a mesma ideia. E assim eles fazem isso de uma forma, 24 horas, de uma forma muito violenta, objetivando nos manter 24 horas em redes sociais. Se eu gosto de jogo, aí entra a questão das crianças, né? As crianças gostam de jogos. Aparecem muitos jogos nos celulares dos pais para poder a criança cada vez mais querer um jogo novo. Ela está jogando um, de repente aparece a propaganda do outro. Ela inocentemente clica no botão e já instala um jogo novo. Com pouco tempo ela está, quanto mais ela instala, mais tempo ela fica no celular. Isso é um problema, né? Isso é uma questão que nós devemos cuidar. Aí agora eu já vou deixar de falar da questão de obsessão para falar um pouquinho sobre paternidade, sobre a relação de criança com o celular. Hoje, pela nossa ausência de tempo, né, por tudo, antigamente as babás dos nossos filhos eram as televisões, né? Quem tomava conta para mim, quem tomou conta dos meus filhos para mim durante muito tempo, eu sou chique, meu filho. A babá dos meus filhos era a Xuxa. Está pensando o quê? A Xuxa que cuidava dos meninos lá em casa. Tá? Então, durante muito tempo, a gente delegou para as televisões um processo de eles serem os cuidadores, né? Eram esses programas infantis, Eliana, Angélica, Xuxa. É porque eu sou velho mesmo, tá? E também porque isso acabou. Hoje em dia não tem mais. As televisões abertas não tem mais. Por quê? Porque não precisa mais. As crianças têm acesso ao YouTube. No YouTube tem tudo. Então, por que a televisão vai gastar dinheiro pagando milhões para uma Xuxa, para uma outra pessoa qualquer estar lá fazendo um programa, se a criança está no celular aqui no YouTube? Certo? E nós, pais, fazemos muito isso. Eu sempre que eu saio para os lugares, eu fico observando, né? E hoje a gente tem essa questão. Você chega numa mesa que tem um casal e tem uma criança, eu não vou falar de adulto não, tá? Porque acho que adulto já é responsável, já é consciente, já sabe, né? A gente senta na mesa, vê duas pessoas sentadas na mesa, uma do lado do outro, trocando mensagem com outras pessoas, porque elas não falam entre si, ela fica cada uma no celular falando com alguém. Mas isso aí é outra história, isso é para uma outra palestra. Nesse caso, a gente vê os pais nos restaurantes com as crianças, e o que é que o pai faz? Dê aí o celular para ela ficar quieta. O menino tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, ele já é estimulado pelo próprio pai a olhar para aquilo. E aquilo é colorido, aquilo é barulhento, aquilo é estimulante. E a criança vai e quer ver. Só que aí, com pouco tempo, ela quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E hoje nós temos uma infância e uma adolescência que são completamente fissuradas por tecnologia, por celular, basicamente, o aparelho celular, né? Por redes sociais. Eu atendi uma paciente minha que ela tinha dependência tecnológica a um nível tão alto, que vocês já foram para a praia, vocês já viram aquelas saquinhos, aquelas capinhas plásticas que você compra para colocar o celular para ir para a piscina? Ela usava para tomar banho em casa, porque ela não podia deixar de responder aquela mensagem que estava chegando para ela ali, para você ver o nível de adoecimento. Aí você olha assim, vixe, mas está exagerando, eu não sou assim não. Deixa eu fazer o blim blim aí do WhatsApp. Deixa a mensagenzinha fazer 30, no instante eu quero olhar quem é que está mandando essa mensagem para mim. Então nós somos constantemente estimulados. E isso, caso vocês não saibam, é uma forma de manipulação. É uma forma de obsessão. Tá? Nós somos obsediados pelos equipamentos. Eles nos mantêm presos e prisioneiros àquela rotina de estar o tempo inteiro, eu tenho que estar com o celular na mão. Eu não consigo comer sem o celular. Né? Hoje eu fui almoçar, estava almoçando com a minha filha, dizendo, filha, pelo amor de Deus, deixa o celular aí só um pouquinho, vamos trocar aqui ideia, vamos conversar. Né? Não, eu tenho que responder aqui a fulano. E tudo se tornou urgente. O que é engraçado, tudo se tornou urgente. Com o advento da tecnologia, que era algo para nos auxiliar, ele veio para nos prejudicar de uma certa forma. Porque hoje tudo é para ontem. Aí, vamos falar de novo, né? Eu sou velho. Quando eu era criança, eu me lembro bem que o meu pai era comerciante. Desculpa. Ele era comerciante. E ele vinha
almoçar em casa todos os dias. Ele almoçava e ainda dormia 30 minutos depois do almoço. E voltava para o trabalho no expediente da tarde. O dia tem 24 horas. Hoje, a gente mal consegue almoçar em 2 horas. A gente come às vezes em 15 minutos. Porque está o tempo inteiro olhando aquilo ali. É um e-mail, é o chefe que mandou uma mensagem, é alguém que eu tenho que entregar alguma coisa, é alguém que eu... Aí eu pergunto, como eu disse para uma pessoa, para uma amiga minha, né? Aí eu disse, o pessoal não tem... 10 horas da noite, 11 horas da noite, o pessoal mandando mensagem. Né? Eu trabalho com ensino superior, né? E aí os alunos, de final de semana, sábado e domingo, mandando mensagem. E a pessoa vai e responde. Aí quando eu respondo, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, né? Quando eu respondo, eu dou a ele, eu reforço aquele comportamento dele de mandar mensagem para mim 10 horas da noite. Então a gente entra num processo. As pessoas fazem aquilo comigo que eu permito. Aí eu falei para ela, se você disser que só responde a assuntos de trabalho até 6 horas da tarde, as pessoas vão se educar só mandar mensagem para você até 6 horas da tarde. Agora, se você permitir, elas vão mandar 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Porque ninguém dorme, principalmente jovem. Eles estão acordados o tempo inteiro. Né? Então, você tem que criar o hábito de não responder. Porque se você responder, as pessoas vão continuar mandando. Elas vão achar natural. E aí, tudo é urgente. Aí eu perguntei, eu me lembro, né? Eu me lembro que quando a criança ia nascer, a gente ia ter um parto, a gente mandava uma mensagenzinha pelo pager do médico, porque o médico era o único que tinha um pager, porque ele trabalhava com urgência. Né? Aí aquilo ali ligava, a urgência demorava umas 4, 5 horas para acontecer, até mais às vezes. Certo? Hoje em dia não. Hoje em dia é para ontem, tudo é para ontem. Tudo é para daqui a pouco. Eu vou almoçar e no meu almoço eu permito que alguém mande um e-mail para mim me cobrando alguma coisa naquele horário. Eu não estou no meu horário de almoço. Eu não estou no meu horário de descanso. Pega o celular e bota no bolso. Ah, mas eu estou aqui só olhando notícias. Se você ficar com o celular na mão, você não vai deixar de responder. Ah, eu cheguei em casa às 6 horas da noite. Então pega o celular e deixa no canto. Eu cheguei para uma pessoa, amiga minha, e disse assim, faça o seguinte, tenha 2 celulares. Tem um número que seja... Quando eu digo 2 celulares, são 2 números, né? Tem um número profissional, e esse você só atende até um determinado horário, e tem um número pessoal. Porque você pode ter vida pessoal a partir do seu horário, fora do seu horário de expediente. Eu quero falar com meu amigo, eu quero falar com meu namorado, eu quero falar com a pessoa, eu quero falar com alguém. Eu posso falar fora do meu horário. Mas aí, como os números normalmente é o mesmo, você está falando com a pessoa, chega uma mensagem do outro. Aí você termina respondendo, e aquilo te consome. Quando você menos espera, você está lá, preso de novo no negócio na sua mão. Isso é, sim, de certa forma, um processo obsessivo. Ele controla a sua vida. Quando eu digo ele, estou falando dos algoritmos que criaram todo esse processo para te manter ali preso. E quando você pensa que está acabando, que não tem mais nada, se eles notarem que você ficou mais de 1 hora sem pegar no telefone, eles mandam uma mensagem, nem que seja de propaganda. Para o blim-blim tocar lá para você olhar. Mas na hora que você olhar, morreu. Pegou, acabou. Então, quem tiver condições, né, assista o documentário, O Dilema das Redes Sociais. Ele fala sobre a construção desses algoritmos, o porquê que isso foi construído e a utilização que isso foi feito, que isso foi dado. É utilizado em outro... Eu estou falando aqui das coisas básicas de utilização, mas é utilizado para coisa ruim também, tá? É utilizado para coisa ruim. Pessoas marcam para fazer algazarra. Pessoas combinam, pessoas que têm o mesmo pensamento. Ah, acho que tem que acabar com tudo, tem que ser através do saque, da bandalheira, não sei o quê. Eles marcam o encontro pelas redes sociais. E aí, eu pesquisei aquele assunto lá sobre revolução na América do Sul. Aí, aquilo ali eu pesquisei. Aí, na mesma hora, chega para mim uma indicação de amizade. O Fernando também pesquisou esse assunto. O Fernando gosta da mesma coisa que você. Por que tu não faz amizade com o Fernando? É claro que ele não fala assim, né? Mas aparece lá a solicitação. Fernando
quer ser seu amigo. Fernando, aí se você vê, vem abaixo, dizendo o que é que o Fernando faz, o que é que ele gosta de fazer e por que que ele está sendo sugerido a ser amigo seu. Ah, cara, o Fernando pensa igual a mim, ele é um revolucionário, beleza. Vou fazer amizade com o cara. Ou seja, ele une as pessoas pelo pensamento, por aquilo que você acredita, pelas suas ideologias. Não pensem que eu estou brincando, não, isso é verdade. Tá? Da forma como você pensa, aquilo que você acredita, você coloca na rede social. E aí, quando você coloca na rede social, aquilo se torna uma identidade para você. E você passa a ser referência para outras pessoas que pensam igual a você. Parece brincadeira, mas não é. Parece brincadeira, mas é coisa séria. Não é? Eu até tenho... Ai, meu celular está aí, Fernando. Deixa quieto. Eu recebi, não sei se vocês receberam, eu achei engraçado, mas é verdade, né? É uma mensagenzinha que a gente recebe o tempo inteiro pelo WhatsApp, pelos Instagrams da vida. Uma mensagem de um cara que chegou em casa após o trabalho e foi ligar para a pizzaria da rua dele para pedir uma pizza. Vocês já viram essa mensagem? Né? Com certeza eu não vou me lembrar dela toda, mas eu vou trazer a ideia dela. Aí o cara pega, liga para a pizzaria, aí do outro lado atende uma voz que diz assim: pizzaria Google, boa noite. Aí o cara diz: como assim, pizzaria Google? Não, eu liguei para a pizzaria Nevada. Ele disse: não, nós compramos a pizzaria Nevada, agora é pizzaria Google. Pode dizer. Ele disse: ah, então tá, então eu vou querer fazer aqui, não sei, eu vou querer pedir. O senhor Rogério, o senhor vai querer fazer o mesmo pedido de sempre, a pizza de atum, sem cebola, sem azeitona, sem nada, com molho, com borda recheada? Como é que você sabe? Não, porque está aqui no seu histórico. Das 12 últimas vezes que o senhor ligou, o senhor pediu essa pizza. Então, essa pizza deve ser a sua preferida. O senhor não gostaria de receber essa pizza, não? Ah, então vá, pode ser essa daí. Senhor Rogério, mas tem um detalhe. Eu posso fazer uma sugestão para o senhor? Diz, pode. Por que o senhor não pede uma pizza de ricota, com alecrim, com azeite? Ele disse: não, eu não gosto disso não, isso é muito ruim. Mas, senhor Rogério, seu colesterol está alto. O senhor precisa comer uma pizza assim. O senhor não pode comer uma pizza de atum com cheddar, com gordura. Seu colesterol está alto. Como é que você sabe que o meu colesterol está alto? Porque nós vimos os resultados dos seus exames. Tá aqui, nós temos acesso aos seus exames. Dos últimos exames que o senhor fez, seu colesterol estava alto. O senhor precisa comer uma comida mais saudável. Eu disse: que conversa é essa, rapaz? Eu fiz exame semana passada. Mentira. Fez não. O último exame que o senhor fez está aqui, datado. Tem 3 meses o último exame que você fez. E por aí ele vai. Toda vez que a pessoa tenta argumentar, ele trazia uma informação nova. Aí o cara dizia assim: não, eu comprei sim, eu fiz o exame sim, eu fui lá. Senhor Rogério, o senhor não foi, o senhor não fez pagamento no seu cartão de crédito para essa empresa. Eu tenho aqui o extrato do seu cartão de crédito e as compras que o senhor fez nos últimos períodos, nenhuma do laboratório. Então o senhor não fez esse exame. Rapaz, eu paguei com dinheiro. Pagou não, senhor. Os saques que o senhor fez no banco 24 horas estão aqui também. O senhor não sacou dinheiro para pagar esse exame. O senhor não fez o exame. Rapaz, é que eu paguei com o dinheiro que eu recebo. Ah, então peraí. Porque na sua última declaração de imposto de renda, o senhor não postou essa renda. O senhor está tendo renda por fora? Ou seja, toda a nossa vida está nas redes sociais, está na internet, está em dados. Toda a nossa vida hoje se resume a dados. E esses dados estão aí. Eles dizem que não usam para fazer mal a gente. Mas eles usam para fazer isso, para me dar sugestão o tempo inteiro de coisas que eu gosto. A história da pizza, a mensagenzinha da brincadeira da pizza, é uma piada, claro, né? Mas ela é verdade, ela acontece, como eu acabei de dizer. Eu pesquiso um sapato, eu sou inundado de propaganda sobre sapato. Eu pesquiso uma casa, eu sou inundado de propaganda sobre casa. Façam essa experiência. Pesquise uma coisa que vocês normalmente não costumam pesquisar. Pesquise uma casa para comprar, pronto. Comprar uma casa. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês vão receber milhões de mensagens e anúncios de casa para vender. Como é que eles sabem isso? Eles pegam essa nossa informação e nos devolvem com a informação que eu quero. Por quê? Porque o objetivo dele é que eu fique mais tempo ali. Porque quanto mais tempo eu ficar ali, eu vou estar vendo as propagandas. Eu vou estar vendo as propagandas que estão passando, as coisas que estão sendo ditas. Isso é um processo que nós não queremos entender, mas é um processo de obsessão. Não é como o rapaz falou comigo, né, na minha rede social. Não é que o espírito veio, está utilizando a rede social para me obsediar, não. Não é isso. É isso, é o que a gente fala, é aquele processo de obsessão clássico, o cara tem raiva, não tem nada a ver com isso. Isso é a obsessão criada pelo próprio homem.
Ele criou uma forma de uma máquina nos controlar. Nós somos controlados hoje por uma máquina. Existem pessoas hoje, existe uma doença, não sei se vocês sabem o nome, né, chamada nomofobia, que é o pânico de ficar sem celular. Você tirar o seu aparelho de celular, você entra em pânico, você tem uma crise de ansiedade, se você ficar sem o celular. Algumas pessoas, né? Chama-se nomofobia, quer dizer, no é em inglês, né? Nomofobia, fobia de celular, de mobile phone, tá? Então, é um processo de adoecimento. Eu criei uma dependência daquilo ali, que se eu não tiver aquilo, eu adoeço. Então nós precisamos, por que eu estou falando isso? Porque assim como dentro da casa espírita a gente fez um processo educativo para ensinar as pessoas, através do ATE, que elas precisam mudar o padrão vibracional para deixarem de sofrer obsessões, aquelas obsessões básicas, as obsessões mais comuns, a gente precisa também chegar para vocês e dizer: o celular é um instrumento para lhe auxiliar, e não para que você se torne dele dependente. Então, use o celular, use as redes sociais de uma maneira que seja útil, tá? E não de uma maneira que seja viciante, certo? É complicado. Eu sei que é complicado. Hoje, na minha profissão, eu uso o celular como instrumento de trabalho, tá? Mas eu criei um hábito meu, Rogério. Se você me mandar uma mensagem depois das 7 horas da noite, se for de trabalho, eu não respondo. Eu deixo para responder no outro dia, no horário comercial. Tá? Até porque se você responder, vem outro. E as pessoas não deixam de mandar. E aí eu vou deixar de ter vida. Certo? Então a gente tem que criar essa condição. É um processo educativo, é difícil. Use com sabedoria. Né? Use com tranquilidade. Certo? A doutrina espírita, ela tem um fundamento muito grande, que ela diz que nada é proibido, mas existem consequências. Eu bebo uma cervejinha de vez em quando, beleza, mas você sabe que tem consequência, mas tudo bem. É pecado, eu vou para o inferno. Não é nada disso, mas tem consequência. Uma das consequências é que você pode sim estimular um processozinho obsessivo. Tá? Uma pessoa muito ciumenta, uma coisa muito clássica, por exemplo, também, né? A pessoa que a gente viu agora recentemente, passou até no jornal aqui, um rapaz matou a mulher e se suicidou, né? É um processo obsessivo, pode gerar um processo obsessivo. O cara é extremamente ciumento, ele é doente. Então, que tipo de vibração, que tipo de frequência vibratória ele está jogando nesse espaço, ou no espaço em que ele vive? Essa vibração de possessão, de controle, de ciúme. Aí pega um outro espíritozinho que está passando aqui, que sente a mesma vibração e que precisa, ele se aproxima. E ele fica estimulando: vá lá, rapaz, você fica tendo aquelas ideias. Não sei se vocês já passaram por isso. Se tiver alguém aqui que é ciumento aqui, deve saber o que eu estou falando, né? O blim-blim do celular toca, quem é? Que é isso aí? Fica aquela coisa que fica martelando na nossa cabeça. Por quê? Porque se eu produzo essa energia alimenta não só a mim, alimenta também alguém que está passando perto de mim. Tá? Dentro de um processo também, nosso processo de adoecimento, quem tem ansiedade, quem tem depressão, está com as defesas baixas. Então, se eu estou com a minha defesa baixa, eu abro a minha frequência vibratória para a aproximação de alguém. Eu não estou querendo dizer aqui, longe de mim, os doutores depois não quero confusão de que todo mundo que tem um processo de ansiedade ou uma depressão é obsediado. Não é isso que eu estou dizendo. Porém, quando eu estou doente, eu estou com a minha vibração baixa. Quando eu estou com a minha vibração baixa, eu vou atrair pessoas que estão vibrando na mesma frequência vibracional. Tá? Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente pensa. Nós somos o que pensamos. Isso é a frase mais certa que tem. Nós somos o que pensamos. Tá? Nós somos o produto daquilo que acreditamos. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós alimentamos.
ok? É complicado, a gente tem que ter essa atenção redobrada. Por isso que a doutrina espírita, de uns anos para cá, de umas 2 décadas para cá, vem investindo tanto, principalmente o Paulo Estevam, vem investindo tanto na questão educacional. Por que a gente oferece o ERG? Por que a gente oferece o estudo das obras básicas? Para que você aprimore o seu conhecimento e possa, a partir daí, mudar o seu comportamento. Tá? Ah, então quer dizer, Rogério, que eu só vou ser uma pessoa boa se eu estiver dentro da casa espírita. É isso que você está dizendo? Assim como todas as outras religiões, né? Eu tenho que ir para a missa todo domingo, então eu tenho que ir para o ATE. Meu amigo, minha amiga, o nosso querido divino Mestre Jesus, se eu não estiver enganado, ele não tinha nenhuma igreja onde ele fosse. Ele era aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava. Então ele era o reflexo daquilo que ele pensava. Ele defendia a moral, o respeito, tá? Defendia a compaixão, a piedade. E ele era isso. Ele fazia isso pelas pessoas. O não julgamento, tá? No episódio, em tantos outros episódios que passam na Bíblia, mas no episódio da mulher adúltera, por exemplo, né? Ela chega para ele pedindo perdão, ele disse: vai e não peca mais. O que você já fez, está feito. Não precisa você ficar se martirizando por aquilo que você já fez. Aquilo que você já fez, está feito. O importante é que você mude de atitude e não faça mais. Quando eu estava sentado aqui, eu olhei para isso aqui e achei interessante, né? Achei essa escala muito interessante. Você entra, você vem com sofrimento, com angústia, com alguma coisa, você chega no ATE, o ATE te recebe, te orienta, te ajuda, né? E aí depois você vai fazer o estudo da doutrina. E aí ele está dizendo ali, liberta. Por quê? Porque você começa a compreender como as coisas funcionam. Não é mais só alguém falando para você, não. Você começa a entender por que aquilo funciona. E dentro do estudo da doutrina espírita, e dentro das palavras do Mestre Cristo, ele dizia: faz, não espera não, faz a tua parte. Aí lá em cima tem o trabalho voluntário, ou seja, trabalhe, produza. Aquilo sim é que vai te redimir. Não é só você ficar falando, não. Não é só ficar estudando, não. É agindo. Porque era isso que o Cristo fazia. Ele agia. Ele agia em benefício do outro. Ele agia em prol daquele outro que o procurava. Ele não julgava. Ele não condenava. Mas ele agia o tempo inteiro, né? E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos procurar fazer pouco mais por alguém, fazer melhor. Como assim, Rogério? De que maneira eu posso fazer o melhor? Pelo menos fazer uma prece já ajuda muito, mas se você tiver a oportunidade de ouvir sem julgar, já é muita coisa. O ouvir sem julgar é talvez uma das coisas mais fortes e mais importantes que existam. Tá? E é isso. Como é que está, Fernando? Ideia? Ok. Eu vi o pessoal se levantando ali, os passistas, né? Tá. Então, vocês entenderam a mensagem que eu trouxe? Vocês compreenderam aquilo que eu quis tentar trazer essa noite? Vocês entenderam um pouquinho do processo obsessivo, como ele acontece? Quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, tá? Ok? Então é aquilo que eu falei. Existem sim aquele processo obsessivo de perseguição, de raiva, de vingança. Existe, tal e qual está nos romances, existe. O mais famoso que nós todos conhecemos, quem assistiu, Divaldo Franco. Divaldo Franco foi vítima de uma obsessão por perseguição, por raiva, por mágoa, por compreensão errada, e aquela pessoa criou por ele uma certa raiva, certo? Esse tipo de obsessão, ela é uma que a gente chama de obsessão mais clássica, é a mais famosa. É a que os filmes retratam, né? É a que os livros, os romances retratam. Mas existe aquela obsessão mais comum, aquela obsessão mais tranquila, que é a obsessão que se dá simplesmente pelo meu padrão vibratório, tá?
Eu vibro de uma forma, eu abro um canal, eu funciono como um receptor, um emissor e um receptor. Eu funciono como um rádio. Eu emito essa energia, alguém capta, se aproxima, e ali nós criamos um processo obsessivo. Ok? Então, a obsessão, ela acontece dessa forma, e essa é a mais comum. Por isso que muitas vezes, quando basta eu vir à casa espírita, eu não preciso nem fazer reunião mediúnica. Eu só começo a frequentar a casa, assistir às palestras, fazer o evangelho no lar, e as coisas começam a melhorar. Não é verdade? Quem aqui já teve essa experiência? Né? Venham para a casa espírita, começam a ouvir as palestras, façam o evangelho no lar e as coisas melhoram. Por que que as coisas melhoram? Porque eu mudei o meu padrão de vibração. Porque eu mudei a forma como eu agia. E aí quando eu mudo essa forma como ajo, tudo à minha volta muda também. Porque aquele que queria um tipo de sensação, ele diz assim, esse aí não me serve mais não. Deixa eu ir procurar outro. Como ele não tem vínculo, como não existe raiva, como não existe mágoa, como não é nada de vida passada, é apenas um processo obsessivo por padrão vibracional. Se você não vibra mais naquela estação, ele, vou para cá. Não está me servindo mais não. Vou procurar outro. Tá? Então é por isso que nas reuniões mediúnicas, as mais comuns, nós temos isso. Aí nós recebemos como mensagem das reuniões mediúnicas, livros como Renovando a Atitude, Mudança de Comportamento, Fazer Evangelho no Lar, porque foi detectado nas reuniões mediúnicas que não existe uma relação de culpa, há uma relação de carga de vingança, não. Existe apenas um padrão de vibração que você está trazendo consigo. Que no momento em que você mudar esse padrão, no momento em que você modificar a forma como você percebe o mundo à sua volta, tá? Como evitar os maus pensamentos? Por muitas vezes tento e não consigo. Ok. Maus pensamentos, como é que eu faço para evitar maus pensamentos? Primeiro, que para um mau pensamento chegar até mim, é preciso eu estar passando por alguma situação, ter sofrido algum tipo de raiva, ter passado por alguma situação de, de contratempo, um contragosto, alguma coisa que despertou em mim, por algum motivo, uma raiva. Então teve o primeiro start em mim. A partir daí eu começo a ter uma enxurrada de pensamentos que chegam através de mim, fazendo com que eu queira o mal à pessoa. Eu não sei que tipo de pensamento, né, a pessoa colocou. Mas eu vou pegar aqui um exemplo clássico. Né? Uma pessoa me magoou, uma pessoa fez raiva para mim, eu me separei e agora eu estou com raiva da minha mulher, do novo namorado dela. Pronto. Certo? Ou então, do meu chefe brigou comigo e eu estou com raiva dele. E aí começa a vir uma enxurrada de pensamento desejando o mal para aquela pessoa. Eu quero que ele sofra um acidente, eu quero que ele caia, eu quero que ele não sei o quê. Espero que amanhã ele não venha trabalhar, adoeça, não apareça no trabalho. Aí começa a vir uma enxurrada de maus pensamentos. Aí como é que eu evito esses maus pensamentos? Primeiro eu preciso aliviar a minha carga de raiva. Primeiro eu preciso trabalhar aquilo que gera em mim a porta aberta para esses pensamentos chegarem. Tá? Dentro do processo da terapia cognitivo-comportamental, a gente usa um processo chamado racionalização. Que é eu pegar o pensamento, olhar para ele e dizer assim, não, isso não tem nada a ver. Isso não é meu. Não é assim que eu sou. Por que eu vou estar desejando mal a outra pessoa? Ele fez o mal, que ele siga a vida dele. Ou seja, eu começo a modificar a minha forma de olhar para aquela situação. O meu olhar para aquela situação primeiro precisa mudar. Só assim eu vou conseguir mudar os pensamentos que chegam, que se aproximam, tá? Nesse momento. Eu não sei se foi respondido. Se não tiver sido respondido, ela pode falar comigo depois que eu tento responder. Tá? Mas funciona mais ou menos dessa forma. Eu preciso cuidar em mim. Eu preciso cuidar em mim daquilo que me gera o sentimento, tá? De mágoa, de raiva, de ansiedade, de alguma coisa que atrai esses pensamentos. Tá?
Aí a gente chama, dentro do processo da terapia, de racionalizar. Ou seja, não vou fazer isso não, isso não tem nada a ver. Tá certo? Ficou claro? Eu sei que é um tema controverso, eu sei que é um tema que pede que a gente poderia ficar falando sobre ele aqui mais tempo, mas infelizmente a gente tem que cumprir, né, os ditames da casa, por questão de passe, por questão das outras atividades que vão vindo. Então eu vou agradecer a vocês, e se alguém tiver dúvida, quiser falar comigo no final, não tem problema, falo, ou então até mesmo pelo Instagram, pode mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, mais uma vez, até a próxima. Um abraço.